queria que você falasse um pouquinho também, porque teve, né, uma especulação aí dos clubes brasileiros atrás do Hércules e, obviamente, o Marcelo Paes deu entrevista recentemente até para o Fortaleza Cast, né, que é lá do grupo da Verdes Mares, e ele mencionando, olha, eu não vou abrir mão de utilizar o Hércules nesse jogo. Problema de Palmeiras e Flamengo, não recebi nenhuma proposta e que o Fortaleza entende que, até porque saiu matéria do jornal Povo, né, o Afonso Ribeiro, soltou uma matéria de que tem 3 países, né, 3 mercados de países consideráveis na Europa que o Hércules pode acabar sendo fechado nessa próxima janela, essa janela, né, que é de final de temporada europeia para começo de temporada, que obviamente muito dinheiro, né, os maiores investimentos dos clubes é nesse período, e o Hércules está aí com essa possibilidade de possível, assim, vai ser a maior venda do Fortaleza, né? O próprio Marcelo Paes diz, menos de 10 milhões, que até então tinha sido a venda do David, ele não vai. Então, ele vai por um valor bem maior do que isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa escolha do Fortaleza, né, de utilizar o atleta, de não negociar para clube brasileiro, e quanto você imagina, né, que assim, eu acho que o Fortaleza deixou bastante clara essa situação. Então, eu queria que você falasse um pouco do Hércules, desse momento, dessa possível venda, dessa escolha que o Fortaleza fez em utilizá-lo, e aí, obviamente, atingiu 7 jogos, não pode mais transferir para outro clube de Série A. Fala um pouquinho também dele. Cara, o Hércules, né, Minhoca, o Hércules é um jogador que hoje, por exemplo, ele jogou a melhor partida dele desde que começou essas histórias de convocação. Hoje foi a melhor partida dele em muito tempo, inclusive. E acho que o Fortaleza faz mais do que certo. O Fortaleza não tem que estar se prendendo a interesses de Flamengo e Palmeiras para usar jogador, não. Eu acho que quando veio a proposta do Flamengo, né, que falaram aquela proposta do Flamengo pelo Hércules, eu fui muito contra a venda do Hércules. Muito contra. E uma das coisas que eu sempre comentava em grupos e com amigos, eu falava, Fortaleza ele tem que se fazer conhecido no mercado internacional. No mercado nacional, todo mundo sabe quem é o Fortaleza. E todo mundo sabe que é difícil tirar do Fortaleza. Então, o Fortaleza tem que começar a se colocar que só sair daqui por uma boa proposta do mercado internacional. O Fortaleza ele tem que mostrar isso. O Ederson foi mais ou menos essa primeira situação, apesar de ter sido do Corinthians, ele estava aqui, ele tinha jogado aqui, mas agora é um jogador do Fortaleza, que está indo pelo Fortaleza e apenas pelo Fortaleza. É um jogador que pode chegar, que é sondado em seleção brasileira pelo Fortaleza, que é sondado por clubes europeus pelo Fortaleza. Eu ainda não acho, talvez, que o único clube que apareceu até aqui foi o Le Havre, né, que é time, hoje na segunda divisão francesa, apesar de tradicional um time que está na segunda divisão francesa, né? Não me pareceu um destino interessante. Quando o Fortaleza chega no momento que ele está, ele também tem que pensar em si como uma vitrine. Perfeito. Ele tem que vender o jogador dele para onde ele sabe que o jogador vai ter tempo de jogo, que ele sabe que o jogador pode evoluir, porque quando o Hércules funcionando lá for vendido para um time ainda maior, que disputa ainda mais coisa, o pessoal olhar, pô, esse cara saiu do Fortaleza. Isso. Vou olhar se tem alguém que presta lá. É o que por muitos anos aconteceu com o Vitória. Até um dia desse acontecia com o Vitória. O Vitória no final dos anos 90, começo dos anos 2000, até o fim dos anos 2010, era e foi e é até hoje o maior exportador da história do futebol brasileiro, no Nordeste. O Vitória, eu estava aqui fazendo a pesquisa da Copa do Nordeste, pô, o Vitória teve o Alain Delon, que apesar que não foi para fora, só jogou no Querétaro, num momento que o futebol mexicano não era essas coisas. Teve ali Matusalém, teve o Petkovic, né? Trouxe trazendo o Petkovic, teve ali depois nos anos 2000 o Anderson Martins, teve Dido no começo dos anos 90, teve Davi Luiz, teve Hulk, ou seja, a gente vai olhar, por exemplo, o Lucas Ribeiro, cara. Sim, que hoje está no Ceará. O Hoffenheim veio lá da Alemanha, com aquele projeto que hoje já não está naquele mesmo nível de alguns anos atrás, e tirou o Lucas Ribeiro do Vitória. O Vitória sequer estava na primeira divisão. Pagaram uma nota no Lucas Ribeiro, que não era esse zagueiro todo naquela época, e continua não sendo. Por quê? Não foi só porque o Lucas Ribeiro era promissor e jovem. Também tem a grife vitrine Vitória. Então, é justamente o que o Fortaleza tem que fazer agora. Perdeu o Hércules.
eu acho que é uma certeza para esse meio de ano, praticamente. Eu acho que hoje o Fortaleza ele não vai conseguir segurar o Hércules. Até pelo desejo do jogador, até pela necessidade de fazer caixa com venda. O Fortaleza precisa começar a fazer caixa com venda. Uhum. O Fortaleza precisa realmente. Vai ser difícil repor o Hércules. Sim. Mas era difícil repor o Ederson e ver o Hércules. Isso. Então a gente tem que acreditar que pode achar alguém. Vamos ver se o Voivoda acha um hermano aí para que seja condizente para o lugar do Hércules. Mas eu acho realmente que fez certo. O Fortaleza ele tem que se abrir para o mercado internacional. O Fortaleza hoje ele não é um protagonista. Não vou dizer que o Fortaleza é um grande protagonista do futebol brasileiro. Mas o Fortaleza também não é aquele coadjuvante, não pode ser mais, nem pode se colocar mais como aquele coadjuvante que todo mundo passa na frente. Isso tem que acabar. E eu acho que isso é um passo bem importante, Luca, que é o que o Fortaleza, assim, Fortaleza vem crescendo a cada ano, crescendo, e essa do mercado internacional é bem importante, né? Eu sempre cito o caso do Curitiba do ano passado, que começou a Série A tendo o Igor Paixão e conseguiu uma venda absurda. Hoje o Fortaleza não conseguiria assim chegar, e eu acho que a possibilidade agora é exatamente com o Hércules. E você conseguindo fazer isso, tanto é que apostou no jogador Cauã, né, que está vindo lá do Goiás, que já está treinando até com os profissionais, que eu acho que na próxima janela já vai ser inscrito. Fortaleza tem que começar, o que foi uma grande dificuldade, você que trabalhou no clube sabe dessa dificuldade de como é que eu vou trabalhar a base se eu nem estou conseguindo ter dinheiro para manter um elenco, por exemplo, né, que todo ano disputando uma Série C. Então, esse período de crescimento, né, e do que pode vir pela frente, né, o próprio Marcelo Paes falou a questão de SAF, que pode começar esse ano, mas ser concretizada mesmo a partir de 2024, o novo acordo, né, da Liga que vai surgir, mais dinheiro entrando, esse é o momento propício para que você comece a ter jogadores que saiam do seu time e que você acaba sendo lembrado no mercado internacional. Opa, surgiu esse garoto foi longe, então tem algo sendo feito lá dentro que está conseguindo se destacar, né? Então, acho que é um processo, se leva um tempo, às vezes vai ter jogador que se paga muito bem e não vinga, vai ter jogador que sai às vezes até mais barato. Pô, eu lembro do Kaká, quando saiu de São Paulo, a torcida fez o Kaká valer muito menos na época e depois o Kaká se tornou o que foi na Europa. Casemiro. Né? O próprio Casemiro e tal. Mas cada coisa, eu acho que o Fortaleza está nesse processo de maturação como clube, assim, para dar grandes saltos. E eu acho que essa questão do mercado internacional é bem importante.